uma paisagem ou uma mandala, uma terra pura como referência, né, como experiência, e essa mandala ela comanda os olhos, comanda o impulso, comanda a energia, além do processo cognitivo. Não é uma questão cognitiva, né? Esse é que é o aspecto mais extraordinário. Eu acho que, como é que eu vou dizer, isso é uma compreensão que está dentro do Vajrayana. Isso não está no Mahayana comum, isso está dentro do Vajrayana. Só que dentro do Vajrayana, isso está diluído, isso não está claro. É no SEB que nós usamos com esse formato. Você não vai encontrar lugar nenhum. Mas isso é a leitura da roda da vida. Por exemplo, isso está na visão do Buda. Na visão do Buda. Quando o Buda expressa a roda da vida. Dentro do Vajrayana, a gente vai explicar a roda da vida de forma psicológica. Né? Ou seja, eu estava no tal reino e aí eu posso transmigrar para o reino num único dia. São estados da minha mente. Então a gente percebe isso como os vários reinos como paisagens que a gente está. Então quando nós começamos a entender como é que nós operamos, a gente abandona a noção de identidade. Eu considero assim, extremamente útil abandonar a noção de identidade. Eu considero que isso é uma coisa difícil no diálogo com a psicologia. Difícil, porque eu nem sei como explicar isso, né? Porque essencialmente. Eu não sei o que o Freud diria disso. Agora, eu tenho a tendência a acreditar que o Freud também acreditava nisso. Porque, por exemplo, ainda que as pessoas digam que o Freud foi pessimista, que a melhor coisa que a gente pode ter é uma neurose, uma coisa assim, não é isso? Ou seja, se a gente converte toda a nossa loucura para uma neurose, nós nos alegramos, uma coisa assim. Mas ele, na verdade, acredita que as pessoas podem mudar, porque senão ele não tinha tido uma clínica longa e tinha feito um esforço e relatado muitos casos de transformação. Por quê? Porque ele acredita que as pessoas podem mudar. Agora, quando a pessoa muda, ela muda o quê? O que que muda? Na visão budista, nós podemos fazer remendos. Os remendos não resolvem. Esse é o aspecto da civilização. A civilização produz um remendo. É como se a gente fosse... A gente está obedecendo uma certa etiqueta. A gente se arruma. Isso é bem difícil, né? A gente encontra as pessoas... Né? Ela venceu, mas eu não... Não, na linguagem dele, mas mais ou menos existe. Ele diz isso, mas civilização venceu. É uma distorção de nós mesmos. Esse é o ponto, por exemplo, que o Ivan Illich vai dizer. A escola escolariza. Então, escolarização é considerada uma coisa perniciosa. Por exemplo, a escola educa. Isso é muito bom. Mas não, a escola escolariza. Escolariza significa ela reduz a visão da pessoa a um pacote. Então isso, a pessoa fica domesticada, ela domestica a pessoa. Então a pessoa fica domesticada, uma certa coisa. Eu às vezes vejo as pessoas domesticadas assim. É comum vocês encontrarem pessoas polidas em grandes organizações. Universidades, grandes organizações, as pessoas são polidas, elas apertam a mão, fazem tudo direitinho. Terminou o horário, elas vão embora. Viveu o que elas são. Então elas têm uma dicotomia clara. Elas são capazes, e aquilo é considerado um sinal positivo. A pessoa considerar, dentro do ambiente dela, é considerado positivo, porque ela recebe bem, ela faz o que tem que fazer, ela cumpre a etiqueta daquilo, como um mestre de cerimônias, como um chefe de gabinete. Ele recebe o inimigo, não, sente aqui por favor, agora faça isso. Ele mantém aquele formato, assim, coisa que o João vai ter que aprender, né? O João vai pensar assim. Ou não, né? Ou não. Mas isso significa o quê? Nós adotamos um formato. Só que esse formato ele não está dentro dos olhos, ele está na mente. Eventualmente nós consideramos que aquilo é o processo de educação. A gente vestir com a mente alguma coisa. Mas tem uma coisa mais profunda que é a paisagem. Então nós estamos trabalhando nesse nível da paisagem, é onde as coisas mudam de fato. Então nós, por exemplo, por que a pessoa se ajusta a uma certa identidade? Ela se ajusta àquela identidade porque ela tem uma paisagem maior
onde ela pensa que ela precisa trabalhar pelo dinheiro, que aquilo ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então ela olha para aquilo e acha. Então ela tem um operar de mente mais profundo atrás que justifica isso. Só que essa operação da mente nem sempre a pessoa entende isso. Né? Então aqui nesses vários relatos, a operação das paisagens surge quando a pessoa, por exemplo, diz eu tive uma experiência negativa com o outro. Quando ela teve uma experiência negativa com o outro colocou ela dentro de uma paisagem que ela vai levar um longo tempo para se ver livre. E quando a gente começa a lembrar esses relatos, aí eu estava nessa paisagem, mas aí eu visitei Metabhavana, aí a minha mente mudou, a paisagem mudou, eu encontro o outro, é capaz de abraçar o outro. Como a Ângela diz, eu tenho uma hostilidade no edifício, mas ela se mantém com o Metabhavana, ela não vai gerar hostilidade de volta. Isso é chamado corpo translúcido. Isso é uma grande habilidade. Por quê? Porque o outro vem e te ataca, todo o ataque do outro passa por dentro de nós e não afeta. Aí nós estamos livres para agir da melhor forma. É assim. Então é muito necessário essa habilidade de despir-se. Porque quando a pessoa ela diz, bom, eu tenho tais características, eu sou isso. O outro bate ali, aquilo salta que nem uma mola. A pessoa responde. Por quê? Porque eu sou isso. Então esse é o caso do escorpião. O escorpião é aquilo. Só que na visão budista não seria assim. Então eu gosto de colecionar outros relatos assim do tipo uma cobra protegendo um rato. Vocês viram isso? Viram? Na internet volta e meia tem essas coisas assim, né? Uma presa sendo protegida pelo predador. Nas histórias indígenas também tem coisas, eu acho assim emocionantes, acho comoventes, porque o aspecto xamânico, o aspecto de viver na natureza, o caçador-coletor, ele se defronta com isso, né? Ele mata sem raiva. Ele mata porque ele precisa matar, ele precisa comer. Então, entre os índios, tem esses relatos do tipo assim: a pessoa matou uma fêmea, aí ele pega as crias e cuida amorosamente as crias da fêmea que deixou aqueles filhotes órfãos. Aqueles filhotes são adotados pela tribo, ninguém vai comer aqueles filhotes. Não podia engordar e depois pá. Não, eles são adotados pela tribo. Então vocês olham, é muito comum nas tribos ter muitos diferentes animais. Eles ficam por ali. Assim, é uma paisagem maior, assim, né? Onde nós entendemos a inevitabilidade da vida e da morte. Então, sob o ponto de vista xamânico, a gente, esse é um ponto muito importante, assim, sabe? No budismo a gente também chega nesse ponto, mas ele é um ponto muito difícil, que é o fato de que vida e morte fazem parte da vida. Esse é um ponto difícil, assim, né? A vitória e a derrota fazem parte da vida, fazem parte da vitória também. Então as derrotas e as vitórias, aquilo tudo tem um sabor, considerado assim. Na visão xamânica dos povos da Terra, eles têm essa coisa, né? Eles não têm essa pena como nós temos, mas eles têm uma visão mais ampla da coisa, né? Mas aqui eu estava apenas mencionando o fato de que, mesmo entre os animais que a gente poderia dizer de sangue frio, como as cobras, né, a gente termina encontrando um talo surgindo, ele protegendo a sua presa. É uma coisa inacreditável. Assim. Exemplo de golfinhos protegendo seres humanos tem muitos. Né? Protegendo seres humanos de tubarões, por exemplo, se arriscando e defendendo seres humanos de tubarões. Isso tem muitos relatos. Isso significa uma inteligência muito especial, a inteligência de Bodhicitta, porque ele está protegendo um outro ser, ele não está autocentrado. Né? Ele está entendendo a situação do outro ser, ele não está envolvido naquilo, mas ele se envolve e opera com uma mente que está além da sua própria situação. De modo geral, a gente não vai dizer que os animais têm essa habilidade, mas os animais têm essa habilidade. Assim. Então, nesse caso, o escorpião, eu não sei bem qual é o ensinamento que se quer dar disso. Né? Falando que você não é a falta de habilidade do sapo, com o escorpião. Eu acredito que isso é um alerta para os sapos, né? É assim, né? Você lembra que o outro, enfim, é um escorpião. Né? É um pouco assim, né? É assim. Que para ajudar o escorpião talvez não fosse esse o caso. Talvez não fosse o meio hábil, né?
Esse é um ponto interessante. Assim. Isso significa também, vamos dizer, a outra pessoa mudou, mas a gente tem que ter uma avaliação até que ponto o outro é capaz de cumprir essa transformação. Ou de qualquer maneira, é importante entender que ele pode recair. Uma das histórias do escorpião que eu ouvi era assim: quando o escorpião estava afundando na água, e o sapo dizendo, você vai morrer também. Aí o escorpião diz, mas eu sou um escorpião, não pude deixar de picar você. Uma coisa assim. Então ele é capaz de picar e morrer junto, mas ele não vai deixar de fazer isso. Ele afunda junto. Uma coisa assim. Algumas pessoas afundam junto pela. Assim. Mas nós temos alguns suicidas fazem isso, né? Alguns casos de suicídio a gente vê que tem uma intenção de atingir duramente a outra pessoa e aquilo é mortal. Assim. Ele vai atingir o outro, porque quando ele morrer, nunca mais o outro endireita. Né? Então tem alguns casos de escorpião nesse sentido. Né? Mas. Como? Fosse tartaruga, não tinha problema. Na verdade, na visão budista, o escorpião ele deveria ter ouvido alguns ensinamentos antes. Assim. Aí ele poderia ter tido uma outra oportunidade. Assim. Quem sabe na próxima vida ele fez uma outra coisa. Porque ele chegou a uma compreensão profunda filosófica. Né? Ele entendeu? Não, eu sou um escorpião. Então, a partir disso, ele pode mais adiante, numa outra vida, terminar. E aí tem uma lógica, que muitas pessoas embarcam na lógica, nós somos culpados, eu vou morrer também. Realmente. É isso, né? Ele pica. Tem uma lógica. Conhecimento. A natureza está lá acima. O instinto está acima. Mas na visão budista, instinto significa apenas que nós estamos imersos num tipo de paisagem que produz aquele impulso. Né? Então isso está ligado à vacuidade. Quando nós sentamos em silêncio, nós vamos para dentro do instinto, para dentro dos impulsos, tudo, nós vamos atravessando aquilo. Não há, desaparece esse referencial. A gente entende isso, localiza, vê, não precisa operar dentro. Além do mais, um dos sintomas disso é que pode começar a brotar muitos tipos de instintos. Por exemplo, se a pessoa começa a meditar depois que ela chega num certo momento, ela diz, bom, eu poderia ser pedreiro, eu poderia ser isso, eu poderia fazer aquilo, eu poderia isso, eu poderia aquilo. A pessoa descobre, ela se desloca por dentro de Leve Junana, pode ser muitas coisas. Ela pode vestir aquilo, né? Facilmente assim. Mas ela, ao mesmo tempo, ela vê que ela não é nenhuma daquelas coisas, ela é uma liberdade. Eu muitas vezes, eu pessoalmente tenho isso assim. Eu chego numa cidade, hoje, atualmente é curioso, assim, é difícil eu chegar numa cidade e não dizer que bom lugar para morar, eu acho que ia funcionar bem aqui, eu gostaria de ficar aqui. Eu viajo tanto, né, todo lugar, um dia naquele lugar, mas aqui é um bom lugar aqui. Outro dia eu fui a Brasília, né, o pessoal de Brasília talvez esteja ouvindo. Eu estive em Brasília, teoricamente Brasília é uma cidade no centro do país, assim. Né? Eu sempre preferi cidades mais no litoral, assim, sempre vivi próximo do litoral. Eu até não consigo entender bem uma cidade que não tem uma praia. Assim, até geograficamente, né? Porque a gente entende. Assim. Por exemplo, chega em Montevidéu, tem a Rambla. Tu entende tudo. Chegou na Rambla, tu chega em qualquer lugar. Chega na beira da praia. Rio de Janeiro, tu chega na praia, tu vai andando por ali, tu chega em qualquer lugar, tu entende também. Né? Agora, uma cidade que não tenha assim, um rio bem claro, tem que procurar onde é que é o norte aqui, onde é que aquilo não fica tão nítido de localizar geograficamente. Assim. Mas eu gostei de Brasília. Achei maravilhoso Brasília. A última vez que eu estive lá, senti uma boa cidade. Eu acho que eu vou morar em Brasília.
Não, Fiquei pensando também na. não é só uma coisa. Séries. Tá dizendo aqui que o Bruno Imposto se manifestou muitas vezes como escorpião. Ah, com certeza. Mas aí tem algumas histórias, tem outras histórias assim ligadas. Ele também como tigre, como variadas circunstâncias assim. Fiquei pensando também na história de João. E aí, assim, pensei que ela pode ser verdade desde que os participantes estejam dentro da roda da vida. Assim, se você olhar para aqueles seres dentro daquela prisão, você pode dizer que aquilo não é verdade. Que o escorpião sempre vai ficar com certeza. ou que a cobra sempre vai comer o rato. E que a gente pode sair dela. Eu não sei como é que aí mesmo me pergunta, eu não sei como é que isso acontece com os animais. Eles têm uma dificuldade maior de sair da roda da vida. Eles são É que a troca de paisagem não nos tira da roda da vida, esse é um ponto. Né? O que vai nos tirar da roda da vida é a compreensão que a nossa natureza é livre das várias paisagens. Um degrau adiante. Por exemplo, nós podemos treinar um animal para fazer outras coisas. Um animal selvagem ele faz uma coisa, aí eu adapto ele, ajusto ele, ele se torna um animal que responde de um certo modo. Isso a gente faz, assim. Mas isso não quer dizer que ele vai atingir uma liberação, ele deixa de fazer um tipo de condicionamento e vai praticar outro condicionamento. A questão da dificuldade é nós voltarmos a essa condição do céu, né? Podemos entender como que nós alteramos o nosso comportamento de um modo que não é simplesmente uma nova vestimenta comum de mente, né? Como um funcionário bota sua roupa, bota a sua etiqueta e cumpre funções durante o dia. Mas ele não se sente aquilo, ele exerce aquilo, mas ele não é aquilo. Aí ele está esperando, quando ele olha para o relógio, falta meia hora, bateu, ele vai ter a tendência a ir embora. Se alguém trancar ele já não está muito bem, assim. Agora, então isso é uma vestimenta. Nós podemos fazer prática espiritual associados a isso. Isso eu explico bem no Mandala do Loto, que é um processo no qual eu vou utilizar uma obediência. Eu crio uma artificialidade, eu vou me vestir de um certo jeito. Então pode ser que eu fazendo aquilo por muito tempo, eu termine alterando a paisagem por trás e vai de fato ser uma outra coisa. Mas se a gente avançar por dentro desse outro nível, é melhor. Esse outro nível, ele é o que nós estamos buscando, é o nascimento no Lótus. Nesse caso, nós vamos fazer essa prática. Então aqui, por que nós estamos fazendo esse trabalho, essa dinâmica hoje? Né? Para a gente perceber que nós já temos liberdades, a gente já fez isso algumas vezes. Isso não é uma invenção. A gente já trocou coisas difíceis na nossa cara. Só que essa troca não é assim, eu me construí de uma forma artificial. Não, eu me sinto diferente. Mudei, eu entendi tudo diferente. Aí quando a gente examina com cuidado, o que houve? A gente viu o sofrimento, viu a negatividade, mas em vez de nós sermos atingidos pelo sofrimento, pela negatividade, como a maior parte dos relatos foi assim, a pessoa no início foi atingida, lá pelas tantas ela conseguiu girar aquilo, brotou o interesse de transformar, encontrou os meios hábeis e transformou. Agora, para nós é muito importante, eu aspiro que nesses encontros a gente consiga entender que nós não somos nem um comportamento nem outro. Nós somos essa liberdade de produzir essa transformação de comportamento. Agora, quando nós entendemos essa liberdade, isso significaria que a gente entende o aspecto primordial de nós mesmos. Como se a gente entende a nossa vacuidade, o aspecto de vacuidade e luminosidade da nossa própria existência. Aí nós podemos, desse estado de vacuidade e luminosidade, que é considerado o Buda primordial, nós geramos comportamentos de sabedoria. Um deles é Bodhicitta, que é a partir da inteligência de proteção aos outros seres. E nós nascemos sobre o lótus para a proteção dos seres. É muito importante quando a gente vê isso, a gente entender que tem o lodo, tem a água, tem o talo e tem a flor, tem o Buda e tem a radiância, mas tem o céu acima. Céu significa a nossa natureza livre. E mesmo a nossa construção sobre o lótus, ela é uma construção artificial. Nós nos construímos dentro dessa mandala.
Nós temos uma sensação de naturalidade completa. Nós operamos dentro daquilo de forma natural. Mas nós não somos aquilo também. Nós somos a liberdade de produzir isso. Eu acho que, sob o ponto de vista de cultura, para nós, o budismo está trazendo alguns elementos muito importantes que podem ser absorvidos dentro da nossa cultura. Um deles é ultrapassar a noção dessa identidade, que parece que nós somos alguma coisa que a gente procura e termina não encontrando. Aí nós vamos descobrindo que nós operamos dentro de paisagens. Isso explica a monstruosidade do nosso comportamento, por vezes, né? Aí vocês encontram uma pessoa... É muito curioso. Eu tive em várias prisões, não assim como detento, né? Mas como visitante. Aí quando vocês olham a cara daquelas pessoas, eu não quero assim... comparar, mas eu vou comparar. É como se eu estivesse encontrando vocês. Assim. Ou seja, as pessoas têm uma cara boa. Vários deles têm o interesse de efetivamente mudar e produzir uma outra coisa. O que aconteceu com eles? Eles andaram por paisagens sutis, por coemergência eles produziram impulsos e fizeram coisas. Isso. Alguns deles assumem a condição de escorpião, né? Assim, não, me solta, eu faço igual. Assim. Mas tem outros que não. Eu lembro, acho que foi no Espírito Santo, uma cidade próxima à capital, uma dessas prisões que eu visitei, veio uma pergunta honesta de uma pessoa que até hoje ele me toca, assim. Ele dizendo: o senhor acha que eu tendo roubado a vida toda, eu conseguiria fazer uma outra coisa? Conseguiria fazer diferente? Só que essa não era uma pergunta duvidando, era uma pergunta com a esperança que eu confirmasse que ele realmente podia fazer diferente. Então, na visão budista, esse é o segredo, é a coisa da paisagem. Em relação aos animais, a gente diz as cobras são perigosas, as abelhas são perigosas, e tem seres perigosos por todo lado. Muitas vezes, eu também andei pela natureza assim, por um longo tempo. Quando eu cheguei mais próximo, eu também tinha esse mito do perigo de todos esses animais. Aí eu percebi, assim, um dos raciocínios que eu comecei a fazer. As cobras não picam o tempo todo. Os cavalos não dão coice o tempo todo. Os cachorros não mordem o tempo todo. Os bichos não atacam o tempo todo. Isso nos permite olhar para eles. E quando vocês olham para eles, vocês começam a entender eles. Aí teve uma época que eu também estava muito próximo disso. Eu tive essa alegria assim, de poder conviver. Eu tive um professor de apicultura que não usava máscara, nem luva, não usava nada. Aquelas abelhas... Ele lá tirava o mel delas, enganava elas ali na cara, assim, não acontecia nada. Parte do treinamento era isso, de repente. Se você levar uma picada, você não se mova. Não aconteceu nada. E era assim. Aí a gente ia abrir uma caixa de abelha, em cada caixa de abelha levava 3 picadas. O que é um nada. E tendo em vista o que pode acontecer. Uma caixa de abelha tem 40 mil abelhas. Leva 3 picadas, aqui não saiu nada. A única coisa que te preocupa é assim: a abelha picou, joga fumaça sobre a região picada para misturar o cheiro do veneno com a fumaça, de tal modo que elas não se excitam. Porque elas, quando sentem o cheiro da picada, elas têm a tendência a avançar e atacar. Esse é um ponto interessante. Aí tu vai estudando a psicologia do bicho, vai entendendo. Eles também estão em paisagens. Quando chega numa caixa de abelhas, tem que colocar elas numa certa paisagem. É assim: a caixa está ameaçada pelo fogo, por isso a fumaça. Coloca a fumaça, tem que dar um tempinho para elas entenderem que elas estão sob o efeito de uma ameaça de fogo. Quando elas estão sob a ameaça de fogo, a mente delas
é sair da colmeia e levar o mel que elas puderem. Elas não estão defendendo mais a caixa delas. Esse é o ponto. Mas se elas se localizarem como inimigos, por exemplo, vai lá e abre uma tampa para ver o que acontece. Então tem isso. Elas também podem atacar em grupo, assim, atacar e matar muitas pessoas e muitos animais. Isso acontece. Assim. Mas aí tu chega nesse lugar que é mortal. Esse ser que é mortal, porque ele tem uma inteligência. E como fazer aquilo? Como controlar quando elas atacam? Já tive essas situações também assim. Ou seja, como que tu vai controlar quando surge um ataque de abelhas? Elas começam a atacar por tudo. Estão atacando as pessoas, estão atacando os animais, estão atacando tudo. Como é que tu controla isso? Então, com isso, o que a gente está entendendo? Quando tu olha uma coletividade de seres desse tipo, tu está olhando que eles têm a liberdade de fazer uma outra coisa. Tem que dar os sinais que transportam ele para outras paisagens. É isso. Isso é com todos os seres. Antes dos jogos de futebol, antes das batalhas, as pessoas dizem coisas para quem vai lutar. Aquilo faz toda a diferença, porque a pessoa luta dentro de uma paisagem. Aquilo faz toda a diferença. Então a paisagem é o ponto crucial. Então a gente precisaria entender isso. Nesse momento, eu acho que nós vamos incorporar isso na nossa cultura. Se vocês olharem, esse aspecto de paisagem ele é muito importante. Por quê? Porque as paisagens elas não são individuais, elas são coletivas. Então nós pegamos uma pessoa que ela não tem um certo comportamento, bota dentro de uma paisagem, a pessoa reconhece aquela paisagem, ela vai agir daquele modo. Ela vai se ajustar àquilo. Então, por exemplo, alguém que está fazendo alguma coisa equivocada em algum lugar, ela tem uma responsabilidade sobre aquilo. Ela pode fazer diferente. Mas a paisagem dela e o coletivo e os espaços coletivos que estão reservados para ela contam. Eu considero uma grande ingenuidade nós imaginarmos que a gente vai simplesmente julgar uma pessoa porque ela fez isso no dia tal e aquilo está comprovado pelas testemunhas. Não quero aqui frustrar os juízes, né? Mas os juízes devem andar frustrados já, porque eles vão prendendo as pessoas, não adianta nada. Por outro lado, nós estimulamos as paisagens onde as negatividades acontecem. Deixamos elas proliferarem. Isso é ingenuidade. A gente pega a pessoa, mas a pessoa é a vítima, a última vítima daquela paisagem. A paisagem a gente deixa solta. Aí aquilo vai se perpetuando. Então essa noção da paisagem ela é muito importante. Agora, mais importante ainda é a noção de que nós somos livres disso. Nossa natureza é livre. Entender essa característica. Mas dentro da perspectiva da nossa cultura, nós nos apontamos uns aos outros. É comum isso. Alguém faz uma coisa errada, a pessoa diz, você fez isso, você... E a pessoa fica... Ela não tem nem como se defender. Às vezes eu brinco, quando você morrer, apareceu o juiz, advogado de acusação, advogado de defesa, você já aparece Maharaja presidindo o tribunal, você vai ser julgado. Você olhe e diga, quando eles disserem, você fez isso, fez aquilo, parará, parará, piriri, piriri, você não aceite, contra todas as evidências. Você negue até o fim. Você diga essencialmente assim, aquele que fez, não sou mais eu não sou mais aquela pessoa. Minha natureza é livre. Essa natureza sob aquela condição produziu aquilo, mas eu não sou isso. Eu sou natureza livre. Se você quiser me condenar, condene, faça o que bem entender. Resolva isso. Mas eu não sou isso. E isso nós podemos utilizar. Esse é o fato. Agora, o outro pode contra-atacar e dizer, mas você adora se jogar dentro daquela paisagem e aprontar aquilo. Você está dentro de uma paisagem onde você retorna aquilo. Pode acontecer.
Mas aí a pessoa precisaria entender que aquilo é problema para ela. Ela mesma, ela reconhece que tem uma natureza livre atrás, que está além daquilo tudo. Então eu considero que a grande contribuição do budismo é entender que nós nos manifestamos além das identidades. Natureza livre. Que nós podemos adotar essas identidades e operar. Mas nós não somos isso. Não é isso. Aí vocês vão entender o Vajrayana, que a gente não tem falado muito, né? Essencialmente esse ponto onde eu posso assumir a característica de uma inteligência, assumo como uma deidade. Ou, por exemplo, a Aryatara, né? Deve ter feito a prática de Tara lá em Maceió, não foi? Assim. Uma pessoa, ela tem a natureza livre, ela se autovisualiza como Tara. Ela faz a prática, mas não é assim incorporação mediúnica, não é isso. Natureza livre, ela opera sob a mandala, dentro da mandala daquilo. Então a pessoa exerce esse aspecto. Aqui nós estamos fazendo esse trabalho delicado e longo, estudando como que a gente pode sair do samsara, experimentar a natureza livre e se manifestar com Bodhicitta. Bodhicitta é Chenezig, Aryatara, a mesma coisa. Nasce sob uma flor de lótus. Está lá. Vai manifestar o quê? Sabedoria, compaixão pelos seres. Nós estamos estudando o processo pelo qual nós fazemos a autovisualização. Isso é Vajrayana. Porque nós estamos utilizando o método do Mahayana. Ou seja, nós estudamos, entendemos e vamos produzindo as transformações passo a passo e vamos alterando, vamos produzindo a mandala. Como é que nós vamos produzir a mandala? Dentro do Vajrayana nós olhamos cada coisa e ela se torna a manifestação da própria deidade. Aqui nós não vamos usar essa linguagem. Isso complica. Não consegue falar para as outras pessoas sobre isso. Fica muito difícil. Mas vocês vejam, se nós temos um olhar de compaixão quando nós olhamos para as coisas, nós temos impulsos de ação de mente. Se a gente tem raiva quando olha para as coisas, tem outros impulsos. Tudo isso se traduz dentro do nosso corpo, com os canais, com os fluidos. Está tudo ali, operando. Então, são classes de ensinamento que vêm dentro do budismo. Essas classes elas vêm com uma roupagem de uma cultura. E, ainda que a gente deva preservar essa roupagem dessa cultura e preservar os ensinamentos todos, é importante a gente adaptar isso e poder utilizar dentro da roupagem da nossa cultura. Então, nós estamos fazendo isso. Então, com essa dinâmica que a gente fez hoje, eu considero que a gente completou a parte de fundação do ensinamento. A gente descobriu que nós temos essa natureza livre, que os seres sofrem dentro do samsara e nós, na medida que nós estamos dentro da roda da vida, nós sofremos isso. E esse sofrimento ele pode ser eliminado através das 4 nobres verdades. E as 4 nobres verdades, junto com esses ensinamentos, nos propiciam a aspiração de nós sairmos da complicação. Quando nós entendemos que a gente quer sair, a gente se dá conta que não basta sair, a gente precisaria levar as pessoas junto. Porque nós não vamos deixar nossos filhos para trás, não vamos deixar os nossos entes queridos para trás. Então brota Bodhicitta. E para treinar essa saída, a gente precisa entender, quando nós olhamos o que é o lodo, que é essencialmente a roda da vida, a gente não tem que dizer, isso é lodo, você está no lodo, eu vou virar as costas para você. Porque nós vamos dizer assim, esse lodo produz sofrimento. O fato de você estar no lodo e estar imerso no sofrimento me interessa. Eu não estou virando as costas. Isso me interessa. Então nós tomamos aquele próprio lodo como o fertilizante que faz brotar o talo do lótus em nós. Se possível, nós ajudamos o outro também a brotar esse talo nele. Mas isso já é o meio hábil. Mas se brotar em nós é uma grande coisa. Aí brota esse talo. Aí nós nos perguntamos, eu tenho como ajudar o outro? Então o outro está fazendo um efeito especial. Pode ser raiva, pode ser intriga, pode ser alguma coisa assim. Aí nós olhamos e vemos como que nós vamos agir. Quando a gente descobre o meio de agir,
5 sabedorias que geram as 1000 pétalas do Buda. Mas essas 5 sabedorias são a raiz. Ou seja, nós temos que aprender como entender o outro no contexto dele. Nós temos que utilizar a sabedoria de que o benefício para o outro nos beneficia. É a mesma coisa, não tem diferença. Sabedoria discriminativa de o que o outro está fazendo que produz o problema. Sabedoria da causalidade, ou seja, nós precisamos bater na negatividade que afeta o outro. Um dos exemplos da sabedoria da causalidade é o cirurgião. O cirurgião é capaz de pegar uma pessoa, abrir do pescoço ao pubis, serrar as costelas, abrir aquilo tudo, tirar o coração, cortar um pedaço do pulmão, examinar os órgãos todos, tirar pedaços de todo lado, costurar, fechar, limpar, drenar os fluidos todos, costurar aquilo tudo de novo, né, dar um choque, o coração começa a funcionar. Agora, vocês já viram alguma coisa mais violenta do que abrir uma pessoa assim, viva, sem nenhum dó? Se tremer o olho, se pingar uma lágrima, estragou. Ele tem que ser frio. Vocês olham para a Zitinha, é uma pessoa fria dessas. Aí a Zitinha no meio daquilo diz, eu corto o pé ou não corto o pé dele? Só os dedos. Ou só os dedos? Isso é o cotidiano da Zitinha. Assim. É muito violento. Cirurgia é alguma coisa muito violenta, mas é compassivo ou não é? É compaixão. Então nós precisamos a habilidade de exercer compaixão nessa sabedoria da causalidade. Que precisa. É como dar uma injeção em alguém, é como tirar um espinho de alguém. Vocês já viram tirar espinho de cachorro que atacou o porco-espinho? Aquilo é assim. Tem que atar todo o cachorro, porque ele ataca o porco-espinho e os espinhos que são longos e pulsantes. Não sei se vocês já viram, o espinho fora do porco-espinho ele pulsa, ele tem vida, ele caminha. Ele entra pelo cachorro aqui, começa a sair, entra pelo céu da boca, começa tudo aqui. O cachorro fica para morrer, literalmente. Aí tu tem que procurar aquilo, apalpar, fazer o espinho aparecer, pegar um alicate e puxar aquilo. E dói no cachorro, dói muito. O cachorro não quer que aquilo aconteça. E ao mesmo tempo aquilo é a salvação dele. Já deve ter feito isso, né? Não fez? Tem que puxar para cima, né? Tem que pôr na direção da saída, né? Não. Tem isso. Aí tu pega o bicho, tem que trancar ele e ele vai fazer o que puder para te agredir. Tem que pôr assim, tem que segurar a boca, abrir a boca e começar a tirar assim. Na língua, né? Tudo enfiado por dentro da língua. É um horror. É isso mesmo. Faz isso. Sim. Mas isso é a compaixão irada. Eu aqui estou falando longamente da compaixão irada, né? Porque ela nos afeta, ela nos perturba. E é a mais difícil. Mais difícil. Porque é muito fácil da gente escorregar para a raiva e dizer, não, eu quero ajudar aquele ser. Então eu vou... Tchá! Nós estamos mirando no pescoço dele, em vez de mirar no adversário dentro dele. É difícil isso. Eu acredito assim, por exemplo, um psiquiatra olhando um paciente que quer agredi-lo, ele oscila assim. Eu não sei se eu pego 2 homens fortes e dopo essa pessoa por 2 semanas, deixo ele lá assim, ou eu olho para ele e tiro ele disso de um outro modo. Algumas vezes eu sinto que tem qualquer coisa assim no psiquiatra. Eu digo, bom, agora eu vou apagar essa pessoa por um tempo.
Vai ficar sob o meu poder. Aí eu mantenho dosagem elevada, ele fica assim. Mas eu sei que tem um tigre ali atrás. Assim. Se eu aliviar um pouco, eu vou deixar aquele tigre assim. Por um mês. Aí eu tiro ele disso e digo, agora você tome esse remédio em casa. Aí o tigre, aham. Aí se o tigre não fizer isso, interna de novo. Então eu vi isso acontecendo. Não estou falando, eu vi acontecendo. Pessoas que depois aí pagaram todo o mico daquilo. Depois de 3 internações, eles se pacificaram. Eles saem lá do outro lado. É difícil. Mas aí a pessoa teve 3 internações, teve as loucuras todas, teve tudo. E a pessoa está bem. Passou, ganhou alta, não toma mais nada. Certo. Eu acho interessante isso. Mas sabedoria irada, né? Sabedoria irada. Nem sempre tu consegue lidar com aquele surto de uma forma pacífica. Conter aquilo. E aí tem a sabedoria de Dharmata, que é mais protetora. A sabedoria de Dharmata é assim. Não importa o que acontecer, se nós morrermos sob tortura, picados e queimados, isso não afeta a nossa natureza. A natureza do céu. Quando nós estamos sendo atacados, picados, torturados, o que está acontecendo com a nossa mente é que nós saltamos para paisagens de forma desordenada. E temos impulsos variados e pensamentos variados e surtos de emoções e energias de todos os lados. Isso é muito perturbador, mas não é mais do que isso. Tudo isso, esse processo caótico que surge, é a manifestação da natureza livre. A mente é livre, a natureza é livre, por isso que ela salta por todo lado. Por isso que nós, frente a uma desgraça, nós podemos tremer, ou a gente pode se levantar diante da desgraça e fazer uma outra coisa completamente diferente. Então esse é o processo. Por exemplo, o aspecto de destemor vem da sabedoria de Dharmata. A pessoa se levanta no meio do fogo, ela sabe que a natureza dela não é possível de ser atingida. Ela também não tem medo de perder coisa alguma. Ela se move e faz o que precisa ser feito e pronto. Então não é coragem, é destemor. A pessoa não treme. São 5 sabedorias. As 5 sabedorias nos permitem agir para beneficiar as pessoas de várias formas. Uma 6ª sabedoria que se usa é a sabedoria de Vajrasattva, que é assim, não tem nenhuma situação torta ou boa na minha frente que não seja uma boa situação. Aquilo que está na minha frente, do jeito que está, eu posso utilizar com lucidez como um meio de trazer benefícios. Não há situações que a gente vai considerar negativas de fato. Todas elas são circunstâncias que eu posso girar e produzir benefício a partir daquilo. Então, isso é uma habilidade do Buda, isso é Vajrasattva. Esse Buda Vajrasattva tem essa habilidade. Não tem nada que a gente não possa girar e produzir benefício. Então, essa é a essência da flor de lótus sobre a qual o Buda senta. Então, ele senta sobre aquilo e gera sua atividade em meio ao samsara, em meio ao mundo. O que os Budas estão fazendo? Eles estão em meio ao mundo, eles estão no meio do samsara. Se não tiver samsara, não tem Buda. Se não tem dor, não tem terapeuta, não tem médico. Então, os mestres, os Budas vêm para socorrer os seres dentro do samsara. Então nós precisamos dessa habilidade de poder olhar para o samsara, reconhecer a situação das pessoas e a partir disso nós agirmos com lucidez da mandala, as terras puras. Na visão do budismo se diz os seres do samsara têm a mesma mente, a mesma natureza dos Budas. O que significa isso? Significa que a natureza deles é o céu. Eles saltam entre paisagens, mas a natureza deles é o céu. A diferença é que os seres do samsara estão saltando entre paisagens condicionadas.
exercitando a liberdade do céu no meio das regiões condicionadas. E os Budas já olharam aquilo tudo, eles operam a partir da liberdade da mente. Mas a liberdade de manifestar a liberdade da mente está presente nos seres que não estão exercitando a liberdade, eles estão exercitando a liberdade de seguir aprisionados. Aí brotam os Budas, né, que fazem isso. Mas os Budas não são nada mais do que expressões da natureza primordial, expressões de lucidez da natureza primordial. Não se diz, como o próprio Gyatro Rinpoche ele vai dizer, existe essência, natureza e qualidades. A essência e a natureza são a vacuidade e a luminosidade. E as qualidades são a compaixão. Ou se a gente olhar de forma um pouco mais detalhada, as qualidades são as 5 sabedorias. Sabedoria da igualdade, do espelho, da igualdade discriminativa, da causalidade e da dharma. Tudo isso involucrado pela sabedoria de Vajrasattva. Então nós estamos nesse ambiente. Aí quando nós entendemos isso, o que nós vamos fazer? Agora a gente compreende que nós precisamos desenvolver os métodos. Precisamos desenvolver a flor. A gente já tem bodhicitta. A gente entendeu o samsara, entendeu a complicação, a gente quer ajudar os seres. Agora nós precisamos desenvolver habilidade para isso. Para desenvolver essa habilidade, o primeiro ponto é shamatha, meditação em silêncio, que é o meio que nós vamos utilizar aqui. Então, assim, nosso próximo encontro, dentro desse retiro, vai tratar disso, né? Como que nós vamos usar agora a meditação em silêncio para avançar. Nós estamos no ponto. Então a gente estabeleceu a fundação. O nosso contato com o cotidiano reforça a nossa decisão de meditar e avançar, para benefício nosso e benefício dos seres. Então aí a fundação foi estabelecida. Eu até perguntaria a vocês, porque esse é um ponto bem delicado, assim, né? Eu tenho essa curiosidade, vocês me ajudariam se vocês dissessem, eu ouvi tudo isso, mas eu acho que não é bem assim. Eu não vejo a fundação, não acho interessante isso. A gente tivesse que ter uma rodada de como que a gente entende isso e o samsara contra-ataca, né? A gente perde a fundação e começa a usar paisagens do samsara novamente, né? Mas a gente precisaria entender esse ponto como muito importante, muito importante. Então fica essa pergunta. Mais adiante a gente segue conversando e vê como é que a gente perde esse olhar, essa terra pura, de ver o mundo condicionado como algo que me impulsiona em direção ao caminho e à lucidez. Acho que nós vamos fazer agora a dedicação, né? Vocês acharam que foi boa a dinâmica desse processo? Acho que é rico, né? A gente se sente muito próximo, né? Sente todo mundo no mesmo barco, assim, né? Uma coisa assim, né? É essa história, né? Mas eu acho que todo mundo falou mais mal das mães do que dos pais. Acho que é sempre assim. Mas vocês olhem assim, ó. Pais, mães, namorados, maridos, esposas, etc., filhos, são veículo da nossa felicidade, não são? Sim. Mas ao mesmo tempo, o sofrimento vem dessa felicidade. Não é incrível isso? Aquilo que mais nos atrai, e nós mais buscamos, e nós mais temos apego e conexão, é justamente aquilo que nos dá a maior dificuldade. Impressionante isso. Eu acho que mesmo os inimigos a gente não relacionou praticamente. Os inimigos eles brotaram dentro dessas situações. A gente não diz assim, eu protegido pela minha mãe, pelo meu pai, harmoniosamente relacionado com meus filhos, irmão, marido, esposa, etc.
Né? Eu fui atacado por um inimigo horrível. Né? A gente não diz isso. O inimigo está aonde? Dentro dos lugares mais próximos. Né? Se vocês olharem as histórias policiais também, né? Onde o inimigo está dentro de casa. Ali é que vai vir a pessoa que vai matar. Eu não quero aqui criar nenhum tipo de preocupação, assim como vocês sabem. Mas é impressionante isso, né? Isso é, quer dizer, desejo e apego são fontes de sofrimento. Agora, seria maravilhoso se nessa geração a gente pudesse resgatar o amor, né? De tal modo que as pessoas pudessem amar, pudessem gerar compaixão, interesse, proximidade, e isso não fosse fonte de sofrimento. Esse é o ponto que nós precisamos. A gente está no meio de uma hemorragia, uma complicação grossa. Como não precisa? Precisa sim. Faltou. Mas o Rafa não teve nenhum grupo, né? Digo no grupo internet que eu aqui. Uma coisa que me chama a atenção também nessa prática da motivação, tanto fazendo sozinho como fazendo assim em grupo. Uma coisa que me chama. Isso na frente ele funciona menos do que de lado. Uma coisa que me chama a atenção nessa meditação da motivação, quando a gente faz sozinho ou assim em grupo, é porque a gente é acostumado a se dar nascimentos tão negativos no dia a dia. Diversos, né? Diversas diferenças do seu jeito, né? E dar aos outros também. Olhar um pouquinho assim, brotando na gente, os outros. Isso dá uma energia como se estivesse restaurando uma fé, uma crença de que é possível manifestar esse amor de bondade, não causar, fundamental. Uma coisa bem simples, né? Mas dá uma energia, dá um calor assim na gente, né? E eu acho que esse calorzinho ajuda a gente a ir assim pra frente, né? E como santo, ver o outro assim também. Vendo o Rafa falar, fiquei com vontade de ouvir. Flori também comentar um pouco. Carmetinha, Zita, João. Aí os outros tutores assim, facilitadores também. Maria Eugênia, Ana Rick, a Eliane. Vocês gostariam de dizer algumas palavrinhas assim? Eu gostaria de ouvir. Eliane, você aqui. Diga alguma coisa disso. As coisas que aconteceram aqui, por quê? Porque vocês estão o tempo todo no meio disso, né? Então é interessante ver como que vocês veem isso. Meu irmão, o que eu tenho para dizer assim, né, que o ano passa de ensinamento que faz sentido mesmo, né, na vida. A gente tem, eu e o Fernando, né, a gente tem vivido muito isso intensamente, né. Então, o fato da gente ter ido para Maceió e começar as atividades do SEB Maceió lá, nossa, tem sido maravilhoso, assim, né, pela oportunidade de encontrar pessoas tão lindas, né, buscando esse caminho também, a gente ter essa oportunidade de compartilhar esses ensinamentos, né. E aí a gente vê, assim, essa alegria mesmo, né? Talvez, assim, um pedacinho, a gente começa a conseguir compreender um pouquinho o que é essa felicidade genuína de levar benefício, né? Isso. Que bom. Aí eu começo a chorar. E é isso, né? E é maravilhoso, assim, né? Todas as oportunidades se abrindo, né? Estão conhecendo Lori, Kátia, Hugo, né? Cada um com suas histórias diferentes, né? Mas, assim, essa oportunidade de crescer junto é lindo. Achei lindo os relatos. Lindo, O grupo né? de Maceió. Bonito, né? A coisa que eu tenho assim, né, que eu demorei tanto tempo assim, para as fichas caírem e a gente chega lá e vê assim, as fichas caindo tão rapidinho, é tão bonito. A gente é lento, né? Eu falei, como eu sou lenta, meu Deus, eu demorei tanto tempo. Maravilhoso. Será que a Ana Hickley quer dizer algumas palavras?
Sempre lembro que a Ana conheço há muitos anos. Foi a primeira pessoa que me convidou para o Nordeste. Na metade da década passada. Quer dizer, janeiro, da outra ainda, né? Ela é jovem, né? Ela andava de sainha curta, assim. Mas tá bem. Pois é, assim, eu tenho uma grande alegria de poder pertencer a essa grande sangha. Para mim foi uma felicidade e continua sendo uma felicidade nas minhas buscas ter chegado aqui, onde eu cheguei. Né? E o que eu vejo com relação à Maçanga de Salvador, e que Meta Bhavana realmente, digamos assim, é um sucesso. A gente, quando começa a ouvir os depoimentos dados pelas pessoas, né, que aplicaram e aplicam Meta Bhavana, a gente só ouve as pessoas dizerem, só experimentando Meta Bhavana. Quem vê, né, quem percebe, quem entra em contato com Meta Bhavana pela primeira vez, tem um método tão simples que muitas vezes pela simplicidade não dá crédito. Né? Mas a gente percebe, quem começa a aplicar, que parece um milagre, começa a transformar dentro da própria pessoa. E as relações têm uma mudança muito grande, do tipo de 0 a chegar a 80. Né? Então tem uma mudança de um estágio para outro, de uma paisagem para outra. Eu penso que a cura das relações dentro dos níveis mais difíceis, ela começa nesse plano sutil, que é com a Meta Bhavana. Então a Sangha de Salvador, crescendo do jeito que ela vem crescendo, com os sonhos que ela está aspirando, que ela vem aspirando, né? E a prática da meditação, que é constante. Né? Eu vejo duas coisas importantes na grande Sangha do Lama Santen. A primeira é a questão da gente ter a possibilidade de meditar com mais frequência. Né? Então, nós adotamos meditação. Antes de todas as práticas, retiros por mês, né, de meditação, várias vezes durante a semana, vários momentos, várias oportunidades. E a outra é a possibilidade da gente sonhar, né? Porque eu não vejo isso não só para adulto, né, mas assim, para os adolescentes, para os jovens que chegam. A gente percebe que para todos nós sonhar é uma coisa ainda muito distante, né? A gente perdeu, deixou de sonhar. Então, quando a gente vê, você falou que chegou em Maceió, as fichas caem tão rápido. Eu penso que o Nordeste inteiro está caindo bem rápido. O Nordeste é um grande campo, ele é fértil para o Dharma. Né? É impressionante, assim, eu me lembro assim, o Lama saiu de Viamão, foi para a Bahia, de repente está em Recife, de repente está em outros cantos. Então, o Nordeste inteiro está ouvindo o Dharma. E como as coisas, ao mesmo tempo, estão se propagando, né, Lama? Como vão crescendo, como se expandiu. Né? Como se expandiu. E em muito pouco tempo. Então, o Nordeste, ele é vivo, ele é bem intenso com relação a aceitar o Dharma. Né? Então, para a gente na Bahia também. Assim, a gente adotou o Meta Bhavana como um milagre que resolve as nossas dificuldades com relação às nossas relações. Né? Então, qualquer coisa, eu acho interessante quando os bairros assim, de problema de relação, Meta Bhavana leia. Começa com Meta Bhavana, no instante as coisas se modificam. Né? Então, eu aproveito, inclusive, para agradecer ao Lama também a disponibilidade dele, desde os primórdios, porque ele podia ter dito, não vou lá para o Nordeste. Né? Que é bom, né? Ele veio para o Nordeste, ele veio para o interior, ele veio para Tucano, lembra de Tucano? Foi para Tucano, veio para os lugares bem áridos e tal. Então, Jorrinho, Valente, Raso da Catarina. Então, ele foi assim, um dos homens que eu conheço mais viajados, né? Aqui no nosso Brasil, né? E agora chegando em outros estados também, recebendo Fortaleza de São Paulo, né? Fortaleza. Como é que a ilha de como é que é aquela ilha de São Paulo, né? Morro de São Paulo, né? Lama foi para Morro de São Paulo.
Bom lugar. Lama já foi para a caminhada, o nome é Caminhada da Paz, né? Mas o Lama foi para cima de um trio elétrico, não sei se... Várias vezes, né? Várias vezes. Daqui assim, a praia, não, mas eu não sabia. Pois é. E lá também em Salvador, não sei se vocês sabem, já foi para o Cabaré dos Novos, né? Sabia? Bom, isso mesmo. O primeiro dava uma Na festa. época que eu era novo. O primeiro dava uma festa na Bahia, foi aonde? No Cabaré dos Novos, né? No teatro, e o Lama estava lá. Foi muito bom o show. A palestra também. O show não foi meu. Ana, eu acho que tá bom. Mas ele não tiver ainda com compaixão, né? Aí em todos os ambientes, em todos os... Corta. Não, mas muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigada. Carmetinha. Tinha que dar um jeito de pegar ela, né? Tanta coisa pra falar que... Esse microfone não ficou grande de repente? Né? Eu nem sei o que eu vou falar, tanta coisa. Minha vida que tá... foi muito maravilhoso ter encontrado o Dharma. 10 anos, mas passa rápido e tem sido muito importante. No dia a dia com meus filhos, na época da minha separação, no relacionamento com as diversas pessoas. Tem amigos meus que dizem assim que se não fosse budismo, eu estava maluca, doida, ou já tinha morrido. Porque são pessoas amigas que me conheciam, assim, que era muito difícil, né? Então, graças aos ensinamentos, graças ao Dharma, eu tenho muito que agradecer. E agora, com os grupos, quando tem terças e quintas que eu vou facilitar grupo, né? A gente pensa assim, a gente vai facilitar para o pessoal ir. Na realidade, quem mais se beneficia é a gente. A gente fica feliz porque as pessoas estão indo e estão aproveitando o Dharma, sabe? Mas a gente, na realidade, quando sai de lá, sai super beneficiado. Então, não esqueci de ninguém. Tem agora em João Pessoa, João Pessoa, aos pouquinhos, né? Não precisa botar mais energia lá, mas assim, é tão bom. Eu vou lá também e fico muito feliz. Então, a gente está copiando o que eu já aprendi aqui com Zita, com Flori, né? Os retiros mensais, eu aprendi com vocês. Mas simplesmente estou indo repetindo lá. E não sou eu, quer dizer, vem, eu acho que é o Dharma, é a energia do Lama, né? A gente só é um pequeno instrumentozinho meio troncho, que na hora é melhor que se apague que o Dharma vem, né? Porque o ego é péssimo. Eu tenho que agradecer muito. Obrigado. Vou chorar, não vai ter jeito. Pode chorar, não vou chorar. Tá bem, assim mesmo.
Está transmitindo, o som está pegando aqui. Eu quis dizer na frente, né? Espero não aqui do lado da gente. Que podem chorar também. Quando eu conheci o Lama, a primeira vez que eu encontrei o Lama, acho que ele disse a coisa que eu precisava mais ouvir. Que é uma coisa simples assim, ou não. Né? Que me fez ver e olhar a vida de uma forma muito mais leve, muito mais livre, de estar questionando minhas questões internas e ver que, caramba, não passava de uma rigidez minha, que se eu simplesmente me perguntasse se ou não diante daquilo, tudo podia se transformar. Aí, simplesmente eu olhei para essa pessoinha, que desculpa, não é pessoinha, mas é meu mestre querido, né, que me motivou assim. Naquele momento eu fiz um voto interno, assim. Não conhecia o budismo, não entendia nada disso ainda, nem entendo, né? Eu fiz a minha esforço danado para estudar um pouquinho, até peço desculpa para o mestre de não ser a aluna que ele merecia ter, né? De dedicação e prática, mas enfim, assim, uma coisa maravilhosa a gente poder ter o Lama e o refúgio meu e o meu interno que eu fiz naquele momento, que assim, o que eu puder fazer, por menor que seja, para divulgar o Lama e o trabalho maravilhoso que ele faz, eu farei com o resto da minha vida. Quem o Labra, o advogado que então, assim, se o Lama já foi para o Morro de São Paulo, ele pode ir lá para a Pipa, né? Mas foi o que me motivou e me fez gerar um CEP em Rio Preto, em São José do Rio Preto, que é lindo, né? E que hoje a gente tem a Pipa tomando conta disso tudo lá, porque eu vim me aventurar para cá, os ventos bateram. E, gente, é coisa séria. Vocês pedirem coisa para o Guru Rinpoche, cuidado porque ele atende. Cá estou eu, morando agora em Pipa, né? Então, assim, perto do Lama não dá nada, porque essa condição aqui, para mim, de estar na Pipa é muito mais próximo do Lama do que em Rio Preto, indo para Viamão, como acontecia antes. Né? Então, assim, o SEB e a Sangha, né? É o que faz tudo isso pela gente, o depoimento e a participação de cada um, contando as suas coisas que são todas nossas, né? Suas dores, seus sofrimentos, suas superações. Então, a gente realmente vê que o budismo é maravilhoso e nós temos aqui a oportunidade de ter um mestre que é fantástico, né? Falando a nossa língua, né? Falando português, porque a gente fica, né, divagando e achando que, nossa, vem um cara lá da Índia, um mestre não sei lá onde, falando não sei o quê, esse que é maravilhoso, né? Uma pura ilusão, nós temos aqui, ó. Esse mestre lindo, maravilhoso, nosso Buda, né, assim, presencial, e que a gente só tem que reverenciar e agradecer. Não sei se eu consigo usar as palavras que eu deveria, mas de coração, profunda amor, compaixão, devoção. Pelo Senhor, por tudo que Ele passa para a gente. Tenho certeza que isso é de todos nós. Tá? Obrigada. Obrigado. Você vai deixar lá com o Deixa eu ver agora. Rossana, eles estão dizendo que lá no sul não tem nada, que a coisa é toda nordeste, que vai ter que defender um pouco assim. Isso, por favor.
Eu sou o Sam. Eu ando acostumado a contar, porque esses dias eu cheguei em Garopaba, acho que só na palestra, botei peças. Literalmente, botei o pé de gigante aí, não, gravado. Aí botei o pé, vem cá. Então, acho que até a mente parar para ver o que vai falar. E acho que seguindo esse trajeto que o pessoal está falando, a gente começou no budismo lá e muito rápido também, né? Porque eu tive vontade de meditar e tal. Aí a minha esposa encontrou na internet um Lama e disse, olha, eu encontrei um mestre assim e tal, né? Um mestre brasileiro, assim. Não tem igual. Aí ela falou de novo, olha, um mestre e tal. O professor tá em gaúcho, desculpa. Gremista e tal. Gremista, falaram isso? Já, né? Aí eu resolvi olhar, resolvi ver, né? E, tipo, legal, aí na hora, você viu? Eu estava querendo realmente fazer um retiro, aprofundar um pouco a questão da meditação. A gente fez um retiro de verão lá, que era aprofundamento prático de meditação, que aí um prático paramita, que a gente ficou atrasado também. Perdeu as partes iniciais, né? Só que aí não parou mais, tanto que a gente voltou, eu voltei para Balneário, a gente já começou a querer montar o grupo. Depois que eu pode depois, se puder ler, depois a gente começou a querer montar o grupo e aí se montando, assim. Eu vi que a Lizinha ficava quieta e a gente perguntava para ela, cara, eu queria cortar assim, mas ao mesmo tempo também a gente não seguia um caminho. Daí a gente acabou montando o grupo. O retiro foi em março, em agosto a gente já levou o Lama para lá, acho que em julho. Foi uma palestra com 200 pessoas. Aí começamos em agosto. E depois no outro ano a gente já começou com a ideia de ter um cérebro rural, já começou a fazer, também conversando com o Lama. Vai falar em Rinpoche. Eu acho que em outubro que vocês compraram, não foi? Aí agora em outubro a gente comprou a terra lá. Comprou a terra. Eles já fundaram o SEB com todos os documentos. Já tem a posse da terra. Ele já inaugurou. Assim, veloz. Uma sala construída assim. Já fizeram retiro, já vão fazer retiro. Agora carnaval fazer retiro. Então, assim, por que tudo isso, né? Porque a gente se sente em casa. A gente sente esse acolhimento, na verdade, né? E aí, como a gente diz lá no Sul, Sangha, lá no Rio Grande do Sul, é um riachinho. É um corpo de água, assim, né? E até uma pessoa lá na nossa sala que foi nossa falou isso uma vez, que não fugiu mais da nossa mente. Porque na verdade quando a gente entra no budismo, no nosso caso, no meu caso, assim, a gente entra para se refrescar, na verdade a gente está procurando uma questão pessoal, assim, né? E depois quando a gente vê, a gente vai arrastar pela Sangha. É bem isso. Né? Quando a gente vê, e por esse riozinho que na verdade é a Sangha, e a gente é arrastado porque a gente, quando percebe, nós estamos dentro desse mundo que é trabalhar com seres e vai muito além desse início que é pessoal. E acho que por isso que a gente não para mais. Se parasse, se fosse, acho que simplesmente pessoal, a coisa talvez ia encontrar essas barreiras que a gente encontra, tá? Que não são, que nós acabamos vendo como problemas que não. E depois a gente aprende que não são problemas, que a gente vê isso tudo. Né? E eu acho que essa questão da Sangha ela é muito forte nesse sentido que a gente não está só por nós, tá? Então tem uma energia que a gente observa que é muito forte. Né? Essa questão de como a Sangha anda, como o SEB anda, né? Que anda. A gente vê trabalho aqui, eu vim também para cá para ver como é que funcionava toda a questão do SEB. A gente vê uma coisa muito forte. Assim, né? E tudo funciona por energia das pessoas, simplesmente para se ajudar, né? Então, o Rossano é um olheiro, veio do sul para ver o que está acontecendo aqui. Ele é um organizador muito hábil, muito hábil. Sério, está dizendo que o nome dele lá é Sargento Flores. Sargento Flores. É que quando a gente olha as terras, não sei porque quando a gente olha as terras, eu fazia eles percorrer a terra toda. Assim, né? A gente chegar lá, a gente foi olhar mais de 50 anos. Então, vai procurar a terra, não vai chegar na porteira lá.
Eu fazia isso percorrer tudo, subia o morro para olhar, não, vamos na terra assim, agora vamos nas estrelas, como é que funciona. E tivemos que subir, pular muro uma vez, que o corretor nos levou olhar a terra. Tinha cachorros. Tinha cachorro. Aí tinha que pular o muro lá para trás, para não conseguir achar para entrar. Pulava cerco, passava no matão, levando. Aí todo mundo ia entrar. E o Rossano conseguiu um jeito de viver agora também, não, Rossano? Ele trabalha em certos horários, ele pode fazer retiros, ele está muito bem. Isso foi uma coisa de esperar, na verdade, porque eu tinha uma empresa e tal, e aí a empresa fechou, eu fechei, né? E então ficou aquela questão, tem que trabalhar, não pode ficar parado, tem que trabalhar. Mas não. Aí nesse momento que entrou os retiros lá no lar, eu disse, eu vou fazer uma contrato, eu tenho tempo livre, eu vou usar para o Dharma. Então eu comecei a meditar todas as manhãs, e a coisa foi surgindo. Hoje eu me mantenho muito bem, eu trabalho com eventos, eu faço os eventos e eles me mantêm. Então, vai surgir outra oportunidade de trabalhar com uma questão enorme, lá, nem fui. Porque tá muito bem formatado, assim, né? Porque com o Dharma eu consigo, eu posso estar trabalhando dentro do Dharma ali e ver com o que precisa, que eu acho que é... Isso é uma habilidade. Né? Eliane também, Eliane e Fernando também. Não, assim. Não, mas ele... daqui a pouco eu, na verdade, trabalho com cozinheiro. Ele monta cozinhas. Então são trabalhos esporádicos, assim, que me mantém bem, né? A casa dele chega na cozinha, tem 82 tipos de facas. Ele pega uma faca para cortar, não é essa faca, é essa outra aqui. Mas só que cada faca é uma faca assim. Especial. Obrigado, querido. Obrigado. Agora ele está aqui. Já estava aprendendo como fazer a transmissão, estava do lado aqui, porque ele quer fazer a transmissão de lá também. É perigosíssimo. É que nem os chineses, chegam, aprendem tudo e fazem melhor. Zitinha, você está se escondendo aí, mas você vai ter que falar. Olhando para trás, assim, por trás do Pedro. Pense. Ela não pode ir, tá com a barriga operada, né? Eu tô operada. Não, eu não tô vazia, né? Eu pedi uma canceriana para você falar. Né? Mas você está aqui no meio dos seus filhos todos, todo mundo feliz aqui. Mas eu quero dizer assim, a primeira coisa que, cuidado, viu? Silama e o budismo, isso é coisa perigosa. Perigosa. Não, mas assim, reiterar todos. Bota assim. Isso aí vai funcionar. Isso. Pronto? Isso, tá pronto. Não, só reiterar tudo que as pessoas falaram aqui, importância do Dharma, na vida da gente, tudo. E uma coisa assim que... Quer ver a taquicardia? Como é que tá? Que eu tô tomando teu pulso aqui, tô monitorando o pulso aqui. E, assim, falar a importância que é a energia da sanga. Que, assim, a comparação que o Lama fala, a metáfora que ele usa muito, é que nós somos galhos que mantêm acesa a fogueira, né? E que tortos, como o Lama fala assim, tortos do jeito que a gente vier, né? Do jeito que formos tortos, mas que a gente junto faz essa chama. E que isso continue, que isso é muito bonito. Esse cuidado que a gente precisa ter, que a gente tem um com o outro, de olhar o outro, dar nascimento ao outro, como sanga, dentro da mandala, com essa motivação mais elevada que a gente tem. E que isso é uma preciosidade muito grande, isso é muito precioso. Isso que a gente tem, essa força da sanga, de um cuidar do outro, de um olhar o outro, se vendo assim no Lotus, como a gente quer se ver também. Né? Então, que tortos do jeito que formos, mas a gente está junto, numa fogueira, e esse fogo depende de cada galinho
ir repetindo do jeito que vier. Vinha do jeito que vier. Quando eu não falo assim, aonde os nossos olhos batem, é aí que a gente... Aí gente que tem que trabalhar. O que a gente olhar, é aí que tem que ser. Pronto. Arrasou. Nem chorou. É artista, que faz aquela pintura toda. Fez dentro de um apartamento que não cabia, não dava para abrir tudo, né? Coisa de cirurgia, na verdade, pouquinho, né? Aquilo perfeito, assim. Maravilhoso. Aí, falando em galho torto, o João podia falar aqui no podcast. Não que tenha nenhuma conexão, não é ele? João, dá uma vez, por favor. Até o Lão. Não, mas nós vamos botar fogo e vai curar tudo. Vou mudar logo. Então, eu nem sei o que dizer assim, porque o Lama é extraordinário, assim. Ele conhece o Lama vai fazer 6 anos esse ano. E minha vida não parou. Assim, desde que eu conheci... Eu tenho uma coisa assim meio de crente, que é do tipo ACDC, de conhecer... Agora, o mais forte pra mim foi a mudança em casa, assim, com a família, com a vida como um todo. E tem uma sensação hoje de você... Não é que você é nada demais, mas eu sei que se eu morrer estava tudo bem. Eu tenho essa sensação hoje de que... Não sei se é fé, não sei se nasceu uma fé daí, mas eu sei que eu posso... que tá tudo bem. Eu sei que com o Lama tá tudo bem. Então, é sempre que eu penso, por exemplo, que eu tô cansado, que eu tô fazendo isso, que eu tô fazendo aquilo, eu penso no Lama. Né? Porque o Lama, ele não para, ele não cessa. Né? Ele sempre tá com o olhinho assim, disponível e pronto. Então, eu sempre me baseio nisso para tentar seguir. E hoje também, assim, muitas coisas que passaram e que doeram estão bem mais amenas, também por causa do Metabhavana, que é a dipirona do disco. Metabhavana é a macumba mais séria que tem infalível. Porque eu disse ao Lama, quando eu conheci o Lama, eu tinha dificuldade com o Lama. Assim, muita gente tinha outra relação, mas eu dizia, não, mas o Lama gosta de futebol, eu não gosto. O Lama fala assim, não sei o quê. Ao ponto que eu fui para fora do Brasil procurar um Lama autêntico, que era, no mínimo, era traduzido em francês e tal. Eu podia estar 10 vezes com o Lama. Mas aí quando eu tô lá, na Europa, não sei o quê, crente que ia ser, que ia me iluminar, ia morar no centro de Dharma, não sei o quê. E viveu lançando na minha cabeça. Aí isso é uma praga. Aí eu comecei. Agora o que o Lama me disse que me pegava, eu não sei porquê, acho que é quando eu fui a minhoca na outra vida que. Aqueles passarinhos, nem sei se eu tive esse método. Mas o que me pegou mais no Lama foi dizer assim: olha, se tu não praticar e tu não pacificar a tua relação, tu não vai. Esse tu até pega dele, que é imitação. Tu não vai longe. Assim, tu não vai longe, não é bem isso que o Lama diz. Ele diz assim: você não vai conseguir fazer grandes coisas. E quando eu fui para a Europa, eu disse assim: não posso ser budista aqui em casa, porque eles não entendem. Eu não posso ser budista aqui, nem nesse país, que ninguém entende nada. Quer dizer, nem com esse Lama. Mesmo assim, eu ia, e que me envenenava, eu ficava olhando aqui, invejando o Lama. O Lama sabe, como que ele sabe disso? Até que chegou o ponto de eu ir lá e eu tinha uma coisa assim, não, eu vou lá metade do bosque da Europa, uma coisa assim. Aí quando eu fui lá, eu vi assim, eu vi problemas li a testemunha que ela estava lá. Ela estava na Espanha, na época, e eu estava na França. Aí quando chegou lá, você vê uma série de coisas que não era, que
que me chamavam a atenção e me vinham logo na cabeça. Aí tinha 1000 mestres lá, eu não fui para nenhum. Eu passei 3 vezes lá. Eu não consegui para nenhum, porque eu só conseguia fazer as práticas que eu não tinha orientado. E aquilo me tomou a ponto quando eu olhei assim, saiu a programação de férias de Viamão, nem tinha mais mata nada. Aí eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas, eu quero ir para lá, Aí eu vim embora, desisti de ir para lá, vim embora para cá, e também a minha vida fez um boom, porque assim, tentei vivenciar mais isso e foi muito bom, embora seja muito torto ainda, mas bastante torto. Mas ao mesmo tempo tem essa fé, porque eu tenho uma prece de Chá de Rinpoche que diz assim: hoje hostes de demônios me servem com alegria, que é no sentido das dificuldades que hoje servem. Eu digo, o demônio aqui serve o mestre aqui, no sentido de que eu sei das minhas dificuldades, sei dos meus processos, mas sei que tem uma coisa que é isso, que eu posso oscilar muito, mas eu tenho essa visão do Lama na minha mente, e é isso que eu tento me basear, para poder fazer as coisas. Mesmo quando eu estou errado, eu tento me justificar. Mas E agora a mamãe está feliz. Mamãe agora está no céu. Porque aconteceu uma coisa que, por esse processo de fazer alguns eventos lá em Recife e tudo, me convidaram para trabalhar na Secretaria de Cultura do Estado, num cargo alto, para implementar essas coisas do Lama lá dentro. E aí, mas não é tão não. Porque tem um sofrimento decorrente disso. Que eu ia falar privado, mas agora que a gente tem. É que jogo rápido. Mas é o seguinte, é porque. Uma câmera. Não, mas aí acho que ninguém tá vendo, não. Então. Não, mas assim, é só ressaltar. É só para ressaltar que a forma que a gente trabalha, a forma que o cérebro é desenvolvido, é uma forma muito diferenciada da roda da vida. Quer dizer, e as estruturas governamentais, elas têm estruturas. Agora é que eu não elas têm estruturas diferenciadas, elas têm estruturas de forma de trabalhar diferente. Por exemplo, eu sinto muita falta de sanga. Eu sinto muita falta de conversa, de sonho, que é uma coisa que o Lama me ensinou a fazer. Me ensinou a ouvir e a perguntar, e aí? A perder tempo escutando as pessoas. Né? E isso eu sinto muita falta. E pra mim, hoje, é uma coisa que me dói um pouco. Assim, eu não ter tempo de, por exemplo, sentar em roda, como a gente fez hoje, conversar e trocar. Né? E dar isso de coisas, a gente apoiar e fazer isso acontecer. Então, ao mesmo tempo, hoje eu também tenho a sensação que eu nunca tinha tido, que é da preciosidade. Eu nunca tinha entendido isso muito como eu entendo hoje. A preciosidade desse tempo, de agora, assim, que a gente está aqui. Que a gente não sabe, de fato, como é que essa coisa vai virar, e como vai virar, e como vai virar. Então, para a gente não perder tempo e poder intensificar isso, poder olhar isso e aproveitar, porque a gente não sabe como a coisa vai virar. Né? Então é isso. Obrigado. Maravilhoso, obrigado. Deixa eu ver. Gilquinha, diria algumas palavras? Gilquinha, você diria algumas palavras aqui? Como? Deixa eu te ajudar aqui. Por amor, mano. Eu ouvi de falar, a Eugênia também, aí, tá vendo, Eugênia? Resultado, eu vou ver aqui, né? Minha relação com o ano é bastante longa. Mas o tema não é esse. Né? E para mim tem sido precioso assim. Só faltou a Patrícia. Toda a minha caminhada inseparável, de certa forma, da caminhada do ano. Isso não é uma comparação ao ano. Mas o que eu quero dizer é que a firmeza dele, o fato dele ter se levantado, e ele podia ficar no zazen, né? Eu penso sempre nisso. Porque às vezes quando a minha meditação está muito boa, eu digo assim, eu não quero nem sair daqui, isso acontece com todo mundo, né? E assim, eu acredito que a meditação dele é uma parte do tempo que seja muito boa, não deve ter tanta dor nas costas, nas pernas, que eu presente tenho.
Mas, assim, a firmeza e o amor dele tem me ajudado, assim, na minha vida. Como a vida de todo mundo aqui, uma vida comum, bela e difícil. Que a gente tem todos os momentos, né? Os momentos belos e momentos difíceis. E a contato com vocês todos, para mim, é precioso. Eu confesso a vocês que cada encontro é sempre uma nova lição. Hoje, essa tarde, para mim, foi muito especial, porque eu olhava para o homem e dizia assim, nossa, eu não sei o que ele pensar, porque está ouvindo tanta coisa, não é? Mais ou menos as mesmas coisas, porque os problemas, a base é a mesma, né? A base é do autocentramento, a base é da dificuldade das relações, a base é dos medos, é da insegurança, é dos temores. Então a gente vem mais ou menos a mesma base. Mas pareceu que ele adivinhou-se o pensamento. Aí eu disse assim, o que será que o Noah vai fazer com isso tudo? Eu sempre acho que dali brota alguma coisa, né? Mesmo que o ego diga, tenha a sua avaliação. Aí ele pegou e fez essa coisa linda que está aqui agora. Né? Então, para mim é uma lição maravilhosa. Eu digo assim, bom, então assim eu também posso pegar qualquer coisa na minha vida e se uma coisa eu pego, alguma coisa do mesmo. Né? Então, eu tenho feito isso assim ao longo da minha vida e devido ao budismo e ao contato com o Lama, eu pude fazer uma travessia que eu mesmo considero assim assombrosa. Né? Assim, de todas as coisas que eu atravessei, eu resolvi enfrentar todas. Né? Eu resolvi que as minhas não eram maiores, não menores que a de ninguém, que eu poderia assim enfrentar. Então eu vim enfrentando, por exemplo, a questão de AIDS. Foi uma coisa muito localizada. E por ser localizada, ela se torna enorme. Ela se torna grande e grandiosa. Grande porque são problemas que a gente considera maiores do que tudo. E grandiosa porque leva a gente a romper e ver que os problemas são pequenos. E que dali realmente tem, atrás de cada dente que me apareceu, de cada rabo, de cada coisa tenebrosa, eu sempre dava oportunidade, um tempo eu me lembrava do salário do ano e dizia assim, bom, eu posso dar um espaço para isso. Não era nem o tempo, era um espaço. Não pensa muito em tempo, mas na verdade o tempo é espaço mesmo. Eu dizia, eu posso dar, eu posso permitir que essas coisas aconteçam comigo, né? Aí depois eu dizia assim, mas comigo quem? Aí aos pouquinhos é que eu fui vendo esse processo como é que se dá. O Lama também me deu a oportunidade de fundar um CEP em Feira. E para mim também foi uma grande lição o CEP. Ele frutificou muito bem durante quase 3 anos e agora ele está em stand-by. Embora continue funcionando pela internet, funciona bem, que eu mando todos os avisos, mando tudo e continua funcionando dessa forma. Então, até isso o Lama me permitiu, sem cobrança, sem dedo apontando, sem nada. E eu podendo ver a possibilidade de utilizar isso também para estar caminhando em meio ao mundo, levando coisas que eventualmente antes eu não levaria ou eu não faria por um cumprimento eventualmente de dever. Aí vem o Lama e diz, mas não é uma questão de dever, é uma questão de leveza, é uma questão de dançar, é uma questão de você ser você mesma. Então isso tem me ajudado na relação com todos no mundo. Aí eu descobri que o SEB Feira está assim em mim e que não é o SEB, é uma sanga realmente. Então eu fico assim, muito feliz de estar assim com vocês, de ter essa oportunidade e a oportunidade que o Lama está me dando de expressar isso aqui agora. Viu? Obrigado. E eu gosto de dizer, de vez em quando eu digo ao Lama, embora continue. Eu disse isso uma vez a ele e vou dizer ela publicamente assim, eu te amo, Lama, verdadeiramente. Já que tem esse amor público, vai ter que dar um abraço. Lama, querido, obrigado. Obrigado. A Florinha, ele é da cozinha. Você falou muito bem, Flori, quando veio aqui. Ainda tem a Lia,
O Edgar. O Pedro escapou. Ele sentiu a energia. Eu vou ser bem rápida. Bom, realmente, me diz uma coisa assim, também quando eu encontrei, eu usava um processo muito intenso, já, muito grande confusão na minha cabeça, assim. Mas quando eu senti, eu queria saber muito, eu entender todos os mestres que eu via, desde a meditação, e eu queria, cheguei ávida por entender, né? Eu já tinha lido 2 livros, estava fazendo terapia nessa época com o Lima, e a Lima tinha apresentado 2 livros do Lama, eu tinha lido, mas não tinha. Os mestres que eu estava lendo estavam mais Krishnamurti, estava independente, no outro, era outro. Então eu usei essa meditação para ninguém tinha método ainda. E aí, quando eu encontrei o Lama, eu comecei a entender o que é então essa meditação. Aí, eu assisti um retiro com o Lama, depois já ter lido 2 livros dele, não tinha. Assim, passou de um ano depois que eu tinha lido. Aí eu vi um retiro do Lama de semanas, e aí eu vi que o Lama era claro, assim, nesse sentido. Eu vi que ele sabia o que era isso. E aí eu perguntei, aí eu fiquei bem assim, querendo que o Lama me explicasse. Eu estava lendo o Tina Han, né, a essência dos ensinamentos budistas, e Lama disse, você não vai encontrar, aí não tem método. Não é por aí que você vai entender a meditação. Aí eu, pronto, aí a partir daí ele entendeu, assim, eu vi que ele ia me explicar. E aí a gente passou por todo esse processo, assim, o Lama estruturando o eixo, assim, deixando claro o eixo. Eu pude estar perto também. E eu acho que para mim está bem claro, assim, que isso é um caminho de transformação, não tem outro. Agora eu sei que também tem muitos obstáculos, eu sou uma pessoa muito pancada, assim, eu dura um pouco, e essa coisa da devoção, assim, eu acho meio emocionante, mas eu acho que eu tenho uma devoção muito troncha. Eu tenho uma devoção, mas minha devoção é troncha. Eu sou muito crítica, eu tenho muito pé atrás, assim, eu sempre, eu galo, assim, tá sempre criticando, assim, olhando assim, né? Vai dar certo, né? Mas assim, ao mesmo tempo eu tenho uma confiança que eu não sei explicar, né? É isso, aí eu estou seguindo e eu não vejo outro caminho. Aliás, para mim o que eu acho mais importante é que eu tenho integrado tudo. Minha vida hoje é esse processo. Na família, no trabalho, eu tinha uma crise no trabalho muito grande, o arquivo do TRE, Tribunal Eleitoral. Cheguei com o arquivo, assim, com medo de tudo. Eu não me sentia podendo fazer nada. Minha relação me sufocava, meu trabalho me dava pânico. Então eu era completamente. O Lama logo no começo, qualquer coisa que o Lama me impressionava, eu retraía, né? Saia correndo. Então, hoje eu até brinquei com o Lama agora de mas não sinto mais, não, fiquei brincando. Aí, assim, ou seja, eu me vejo hoje com possibilidades, mais livre de mim mesma, talvez, né? Seja isso um pouco. Né? E aí flui, né? Só se torna mais um canal, né? E pronto, tá indo. Tem muita coisa pela frente. Flori transcreveu uma quantidade enorme de textos, de ensinamentos meus. Ela organizou aquilo tudo. Hoje a maior parte dos ensinamentos que eu tenho estão tudo com a Flori. Eu nem sei muito bem onde é que estão, mas ela tem. Assim. E a Carmen tinha outra, né? Se juntaram as duas é um perigo. Ela tem tudo. Você grava tudo. Você grava tudo. Tem... Já há anos, né? Há anos isso. Eu acho que é muito maravilhoso e assim, realmente é muito precioso. E a gente precisa realmente não perder tempo e direcionar a vida para isso. O resto acontece. Obrigada, Lana. Um abraço também. Obrigada, viu? Parece aniversário do Lama, né? Não, mas a ideia não era essa. Agora, sangue do Nordeste é alguma coisa, assim, né? Eu acho. Assim. Talvez vocês não saibam, mas, por exemplo, a Sangha primeiro se estruturou em Salvador. Aqui. Se estruturou longamente. Quando começou em Recife, ela foi apoiada. O pessoal de Salvador apoiou, como hoje a gente apoia João Pessoa, Salvador, incluindo Ana Hickler, apoiou o surgimento em Recife. Eu acho isso maravilhoso, assim. A gente pode esquecer esse aspecto, né? Agora, um outro aspecto também que a gente... Como? Pensa. Viu? Perigo? Agora, vocês olhem, por exemplo, onde é que surgiu a página do SEB? Vocês têm ideia onde é que surgiu a primeira página do SEB? Não,
Surgiu no centro de Recife. Lá acho que é Porto Digital. Surgiu lá. A Eliane Steingruber e a Regina Perussi. Elas abriram aquilo. Depois a gente foi migrando, né, para outros endereços, mas aquilo começou ali dentro. Eu, quando tinha que resolver meus problemas, eu vinha aqui, ia lá visitar no Porto Digital, lá no centro de Recife. Hoje é que eu localizo onde é que eu andava, né? Porque eu já tenho uma percepção geográfica da cidade, mas antes eu só tinha uma percepção linear, né? Eu cheguei num lugar, assim, entrei ali. Assim, mas a Lia não fugiu. Ha! Isso mesmo. Tá perto da porta, mas agora não dá mais. Vai ter que dizer alguma coisa. Não dava muito pra fugir, não, porque. Tá dando pra ouvir mesmo? Tá. Porque quando a gente aspira uma coisa, ela imediatamente aparece, né, na nossa frente. E a gente tem conversado esses dias sobre o projeto nosso que a gente aprovou na doação da mata, com a coisa com mulidão. E eu fiquei aflita, né? De me ver numa postura onde eu supostamente deveria estar estável, né, segura, que eu me exigi isso e eu não estava me sentindo assim. Eu pensei em falar com o Lama, né? Mas eu acho que o Lama falou através de todo mundo aqui agora. De novo isso, assim, como a gente tem que aproveitar. É como você falou, né? Você coloca o olho, é onde você tem que estar. Não tem que estar em outro lugar. Então eu sinto que eu estou aqui, né, com as pernas meio bambas, meio tortas também, mas eu me sinto absolutamente abençoada de estar aqui. Sempre penso nisso, assim. Nas panelas, mesmo na cozinha. Nas panelas, eu me vejo realmente assim, poxa, que lugar maravilhoso que eu tô. Sabe, que oportunidade. Eu sempre gostei de fazer isso. Eu chamava minhas amigas para cozinhar na minha casa. Saía para o supermercado, comprava um vinho e ia cozinhar. De repente eu tô aqui num lugar onde eu posso fazer comida para as pessoas que estão com as melhores inspirações. Assim, que eu posso, né, tentar fazer uma lista e pensar, né, no quantitativo de mentes que vão estar trabalhando para as coisas estarem melhor e com minha tutora, né, do meu lado. E ele se aproveitou. Isso. Então, eu assim, não sei exatamente. Obrigado. Eu só tenho a agradecer realmente, dizer que eu me sinto abençoada. Assim, não tem outra palavra. Sentir abençoada na cozinha, isso é um tipo de realização. Aqui eu sou vontade, claro, para lavar as panelas. Eu não gosto de lavar a panela. Eu gosto de sujar. Rossano, especialista. Então, muito obrigada. Obrigado, querida. Obrigado. Deixa eu pegar aqui. Bom, agora. Bom. Então, eu queria ainda ouvir o Edgar, seu Edgar. Isso, assim. Você falou muito bem, vai ter que falar de novo. Vai ter que prometer alguma coisa aqui, Edgar. Vem aqui. É isso mesmo. Conhecemos o Lama, vai fazer quase 10 anos. Ano que vem, faz 10 anos. Né? Eu e Maria Eugênia na Unipaz. E aquilo tocou, né, a gente profundamente, Maria Eugênia mais,
né, como vocês podem ver, né, um pouquinho mais. Né? E agora, eu confesso para vocês aqui, de coração aberto, né, eu não sou praticante com grande dedicação, né? Eu gosto muito de ajudar, gosto muito de fazer, adoro isso aqui, né? Adoro o Dharma, os ensinamentos, né? Me sinto muito bem. Né? Agora foi progressivo, né? Os primeiros que eu fui, eu vou confessar, eu dormia. Depois, não foi assim como eu vejo vocês, o primeiro já. Então, acho que eu sou meio deficiente, né? de assimilação, né? Mas eu sou persistente, eu sou guerreiro. Então, eu fico assim, muito emocionado no Eugênio que me dá toda essa força, né? Agora quem faz tudo é ela, viu? Eu só vou dando suporte quando ela precisa, né? Que é raro, né? Sandra lá em Rio Preto, maravilhosa, né? E agora nós estamos num projeto nosso aqui no Nordeste, né? Na verdade, faz parte disso, dessa evolução nossa. A gente foi se libertando de algumas coisas, né? E não são poucas, não, são 5 filhos, tá? Uma desse tamanho, a mais velha é desse tamanho, como o outro é assim, depois o outro é assim, depois a outra é assim. E eles estão estudando todos fora de casa, então os que estão estudando ainda, né? Então dá essa liberdade para a gente estar aqui um pouquinho pais desnaturados. Né? Eu acho, abandonar as crianças. Mas o objetivo nosso aqui é estar um pouco, de repente é isso mesmo, estar mais solto de tudo aquilo, né? Para poder recomeçar, né? Eu não estou com muita pressa, não, né? Mas estou com uma vontade de coisa nova. Bastante coisa nova. A gente está com um projeto lá em Pipa, ou mesmo em Natal, né? Que aqui, na verdade, está muito bem representado. A gente até sobra aqui, né? Não vamos aquela partinha mais do norte lá, que a gente pode ajudar um pouquinho. Mas então, só tenho a agradecer a vocês. Obrigado. Bom, está quase na hora, né? Mas eu queria ainda arrematar agora, lembrando assim, a gente começou estudando os obstáculos do Sansara, né? Então nós estamos na etapa da fundação. Então a fundação, ela se estabelece, só para a gente relembrar, né? Quando a gente entende as dificuldades do Sansara, no qual nós estamos imersos, aí nós entendemos as 4 nobres verdades, ou seja, o que o Buda diz disso? Ele não diz que isso é sólido. Ele não diz que precisa de um outro mundo. Ele diz que nosso olho está vendo de forma imprópria, não está vendo de forma adequada. Isso o Buda descobriu, isso é o ensinamento, a essência do ensinamento budista. Aí ele diz, há um sofrimento para quem não vê, há o sofrimento. Mas não é que o sofrimento ele seja real, ele seja a essência do mundo, não é isso. Ele vai dizer que sofrimento é a essência da ilusão, do processo de ignorância, que a gente não consegue ver direito. Então, esse sofrimento ele não é natural, ele é construído, ele não é o mundo, ele é uma construção artificial que a gente faz sobre isso. E que é possível liberação, que é a terceira nova verdade. E aí tem um caminho para isso. O Buda, agora chega, né? Aí, então existe o nobre caminho de 8 passos que cura o Sansara. Só que para curar o Sansara, nós precisamos gerar essa decisão, essa capacidade de ver esse processo e usar as 4 nobres verdades, aproveitar o tempo e as condições favoráveis para nós, nossa vida humana preciosa, aproveitar os ensinamentos, as conexões e andar. E para isso nós precisamos de motivação. Então, a melhor motivação é não só nós queremos escapar disso e aproveitar o nobre caminho óctuplo e aproveitar a nossa vida humana preciosa como ela está sendo possível hoje, não só isso,
Nós aproveitarmos isso para sair do sofrimento, mas também para levar as pessoas junto. Nós não vamos deixar para trás nossos filhos e os nossos queridos, né? E vocês já veem, hoje foi uma rodada maravilhosa, onde a gente vê que os nossos queridos, eles estão enroscados junto conosco num sofrimento desnecessário. Tanto é desnecessário esse sofrimento que a gente viu em que vários momentos o sofrimento pode ser transmutado. Se ele pode ser transmutado é porque ele não é real, ele não é sólido. Nós podemos transmutar isso. Nós não vamos deixar isso assim. Então brota o nascimento no Lótus, brota o que é chamado de Bodhicitta. O Bodhicitta surge. Nós surgimos com essa motivação. Mas quando nós surgimos com essa motivação, nós estamos sós ainda. Portanto, é necessário que a gente estabeleça os refúgios, não só no ensinamento, no Buda, mas também na Sangha. E a gente vê como a Sangha, ela é esse nascimento coletivo, que a gente se olha e anda. Então, quando a gente entende isso, entende as dificuldades, entende as 4 novas verdades, nosso caminho de 8 passos, a vida humana preciosa que nós temos, a vontade de nós sairmos da dificuldade, a vontade de levar os outros para fora disso, né? E a Sangha e os ensinamentos, aí nós estamos com a fundação pronta. Isso nos habilita a ter a motivação para então sentar e praticar, e levar a nossa vida harmonicamente ligada aos próprios ensinamentos. Não são coisas separadas, elas estão juntas. Então, com isso, a gente encerra essa parte que é a fundação dentro do texto. É isso. Nós vamos fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos. Vou pedir para tu falar rapidamente. Queres falar? Pode ser? E amanhã também. Nesse momento, todas as virtudes que tem alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres. Aumenta o Mestre em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto. Sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, posso, nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento, pelas pessoas e nações da Terra, sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Kim Lomche Sum Ring Lonche Zaling Sasum Chapar Pel Chosun Amadan Midrado Sum Genren Cho